Hoje é nosso convidado, Carlos Andrade, manager da Michael Page, em uma empresa de recrutamento. Vem falar das tendências para o mercado laboral do próximo ano. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. Vamos já falar dessas tendências. Aliás, esse assunto até está ligado com outro que vem hoje na imprensa, sobre a taxa de desemprego que deverá continuar a baixar e os salários a aumentar. É um dos destaques do Jornal de Negócios e que escolheu para esta conversa. Exatamente. Então, essencialmente é após a divulgação de ontem dos dados do Banco de Portugal, que aponta outros indicadores, nomeadamente o decréscimo em termos de crescimento, naquilo que concerne ao crescimento do PIB para os próximos anos. Mas eu queria focar-me essencialmente naquilo que é a parte positiva destes indicadores, que é essencialmente, por um lado, que a taxa de desemprego continuará a diminuir, e continuará a diminuir, é verdade que a um ritmo mais lento daquilo que tem diminuído, mas que aponta uma diminuição até 2021, onde vamos chegar a uma taxa de 5,3%, que no fundo são indicadores que se registaram em 2002. E de facto isto é um aspecto positivo, porque se o desemprego diminui, quer dizer que aumentam os postos de trabalho. E nesse sentido está totalmente relacionado com aquilo que nós desenvolvemos e com aquilo que nós fazemos. Por outro lado, vem também chamar a atenção daquilo que será o aumento dos salários. Algo que se verificará mais no setor privado do que na função pública, e também é algo que também segue a tendência dos últimos anos. No fundo, a Michael Page também tem, através dos seus comunicados de imprensa, falado destes dois indicadores. É um facto que não temos o mesmo impacto nos mídias que tem tudo aquilo que são os dados revelados pelo Banco de Portugal, mas, no fundo, vem corroborar aquilo que tem sido também as nossas publicações, os publicados de imprensa. Muito bem. E vamos já dar mais pormenores sobre esses dados positivos relativamente ao mercado laboral. Para já falamos das greves na função pública, a administração pública que duplicou as paralisações desde 2015. Exatamente. Estamos a falar de um total na administração pública de 173 greves e, no fundo, eu queria aqui relacionar com dois aspectos extremamente importantes. Por um lado, vemos vários profissionais a comunicar greve ou pré-avisos de greve, o caso dos enfermeiros, dos professores, dos estivadores, que têm marcado a atualidade dos últimos dias. E, por exemplo, no caso dos estivadores, tem um impacto enorme naquilo que são as exportações. As exportações representam 40% do produto interno bruto e é um facto que a Auto Europa é o maior exportador do país. Logo, o que é que eu quero relacionar é as empresas que decidem investir em Portugal e no caso da Auto Europa, nós não podemos perder este tipo de empresas e podemos correr o risco destas empresas se deslocalizarem para outros países onde não tenham este tipo de problemas. E, de facto, é este impacto ao nível das exportações que faz sentido realçar. E, por outro lado, a Michael Page, juntamente com outras associações, no caso, por exemplo, a AECEP, o Invest Porto, o Invest Lisboa, tem reuniões praticamente semanais com um conjunto de investidores estrangeiros que querem apostar aqui em Portugal. E um dos aspectos centrais, apesar de muitos outros, a questão da facilidade de idiomas, da localização, é um facto de sermos mais competitivos em termos salariais. Mas um dos aspectos centrais que sempre nos indicam é a estabilidade política. É verdade que podemos mudar um pouco mais para a esquerda ou um pouco mais para a direita, mas há estabilidade política em Portugal e também nos últimos anos estabilidade económica. E de facto tudo isto, como é, por exemplo, aquilo que se vai passar na sexta-feira, pelo menos os coletes amarelos aqui em Portugal, podem manchar um pouco a imagem de Portugal para aquilo que é a atração de investimento para cá.
E é pena porque a verdade é que temos indicadores positivos, vamos terminar com o déficit mais baixo da democracia, os números de desemprego também estão bons. Eu não estou aqui a fazer o papel de político, naturalmente. Mas há sinais positivos no mercado laboral, mas em contraponto depois surge o descontentamento por parte dos trabalhadores. Sim, é um facto, porque também percebem que o país está melhor e então que têm um pouco mais aproveitam de margem. Para reivindicar. Exatamente. E o próximo ano é um ano de eleições legislativas e então tudo isso está pouco relacionado. Considera que é isso que está na origem das greves? Não propriamente. É um facto, porque sabemos que quer as centrais sindicais, quer os os partidos da oposição se colam um pouco a estas greves. Não é o caso desta dos coletes amarelos, que as centrais sindicais já se demarcaram e noutros casos, nomeadamente, por exemplo, a dos enfermeiros, mas é um facto que está a condicionar aquilo que é, pelo menos, o programa eleitoral do próximo ano. Muito bem. Escolheu também um tema da atualidade internacional, neste caso a saída do Reino Unido da União Europeia. Está a ser difícil chegar a um acordo, principalmente no Reino Unido, e o Governo está já a anunciar um plano para atenuar o impacto de uma saída sem acordo. Correto. Eu escolhi também este tema porque a Michael Page é uma empresa britânica e, obviamente, também os nossos resultados a nível mundial têm impacto direto, mas essencialmente por aquilo que é também a importância do Reino Unido, novamente, no que concerne às exportações, mas a importância do Reino Unido, porque logo a seguir a Espanha é o segundo país para onde Portugal mais exporta. E, de facto, há aqui já um conjunto de medidas, no fundo, um plano de contingência pelo não entendimento no Parlamento, que são um pouco preocupantes, que no fundo levam aqui a que se perceba que a opinião entre o Reino Unido e a União Europeia está um pouco extremada e se calhar já chegamos aqui ao ponto de não retorno. E nesse sentido há já aqui a colocação de 3.500 militares nos portos e nos aeroportos, também aqui está a ser preparada uma legislação para um plano de contingência ao nível de produtos alimentares e medicamentos. E interessa aqui também perceber como é que será a presença, se o Reino Unido continuará na União Aduaneira ou não, porque isso de facto é que terá o maior impacto ao nível quer das exportações e também das importações, porque senão terão taxas, os países que vão importar e exportar do Reino Unido terão taxas alfandegárias, o que condicionará um pouco a livre circulação em termos de mercados. Muito bem, já falou dos sinais, voltamos à atualidade nacional, já aqui falou dos sinais positivos para o mercado laboral. Vamos agora em concreto às previsões da Michael Page para o próximo ano, relativamente a este assunto, sabendo nós que há um grande dinamismo no mercado, pelo menos isso foi o que se verificou no ano passado, em 2018, e é o que se antevê também para o futuro. Sim, é um facto que desde 2017 e este ano de 2018, que os resultados em termos de empregabilidade e aquilo também que são os nossos resultados são os melhores de sempre, e isso está diretamente relacionado com aquilo que é, por um lado, a economia e também o maior número de postos de trabalho e um conjunto de investimento de empresas que estão a instalar aqui em Portugal. Esta tendência que se verifica então já de há 2 anos para cá vai manter-se nos próximos anos. Nós esperamos que não vá de encontro com aquilo que são então os dados do Banco de Portugal de um desaceleramento ou uma desaceleração, mas pretendemos que se mantenha, embora é um facto que se perspectiva que exista aqui um abrandamento. Ao nível desta tendência de mercado, as posições que têm sido mais procuradas e as áreas que têm tido um maior desenvolvimento, essencialmente estamos a falar das tecnologias de informação. Há um conjunto de empresas que procuram Portugal, essencialmente ao nível de desenvolvimento de software. Depois, na área de serviços estamos a falar de tudo o que são centros tecnológicos, centros de investigação e desenvolvimento, um pouco ligados à área de engenharia, mas também tudo o que são as áreas de customer service e ainda os centros de serviços partilhados. E os centros de serviços partilhados desempenham aqui um papel fundamental, porque têm escolhido recorrentemente Portugal para se instalarem cá, além do retalho
e da parte de turismo. O turismo, nós podemos ver que Portugal, pelo segundo ano consecutivo, foi eleito o melhor destino turístico do mundo, e se analisarmos os dados do aeroporto do Porto e de Lisboa, por exemplo, aqui o aeroporto do Porto, desde 2013, que tem um aumento de 50% ao nível dos voos. Muito bem, fica o essencial dessas estimativas. Carlos Andrade, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Um bom dia. Foi um prazer.